Agora, continuando a nossa sidebar, eu vou criar esse pequeno menu aqui com alguns ícones das redes sociais. Você até poderia clicar, né, em cada uma dessas imagens aqui e exportar, só que no caso aqui, isso aqui não é exatamente uma imagem, eu estou usando aqueles nossos ícones, né, que você já viu em projetos anteriores, lá do Font Awesome. Então, cada uma dessas imagens aqui é um ícone e a gente vai usar ele a partir do Font Awesome. Então lá no Buma mesmo tem algumas instruções para você utilizar, porque o Buma ele usa também, né, bastante esses ícones do Font Awesome. Então se você estiver aqui na página inicial do Buma, você consegue aqui na documentação, aliás, você consegue aqui embaixo, então aqui a gente já usou o CDN, né, aqui embaixo ele tem umas instruções para você usar o Font Awesome. Para isso você só precisa copiar esse link aqui, CSS no caso, né, e colar lá no nosso HTML. Então se eu vier aqui, eu posso colar isso aqui dentro abaixo aqui do viewport também, né? Posso colocar aqui dentro do head. Então a gente tem aqui a inclusão do Font Awesome. Então agora eu posso usar, né, todos aqueles ícones ali. Então eu vou te mostrar lá no Avocode como você vai identificar. Então isso aqui é um ícone do GitHub, então você pode, caso você não saiba, né, que isso aqui é do GitHub, você poderia clicar aqui e veja que aqui ele tem, né, a descrição do GitHub. Então eu posso vir aqui lá no site do Font Awesome, fontawesome.io, clicar aqui em ícones, todos os ícones, e aqui embaixo você tem a opção de fazer uma busca. Então eu posso digitar aqui GitHub. E o GitHub já é o primeiro ícone que aparece aqui para mim. Eu vou clicar. E para usar esse ícone, tudo que eu preciso fazer é copiar isso aqui. Então eu posso copiar esse código aqui. E colar aqui no meu HTML. Então a gente vai colocar logo embaixo aqui do botão. Veja que o ícone apareceu aqui. Só que ele está com cinza bem claro, então eu preciso mudar essa cor aqui, né? Então, da mesma forma que eu mudo a cor de uma fonte, eu posso mudar a cor do ícone também. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Porque esse ícone não vai ficar solto aqui, né? Então eu posso criar aqui uma UL com várias LIs dentro. E dentro de cada LI vai ter um link, né? A tag A, por exemplo, que quando eu clicar, vai ser direcionado lá para o GitHub, por exemplo. E dentro desse link, né, vai ter aquele ícone aqui. Então vai ter esse ícone aqui que eu usei do Font Awesome. Então vou criar a UL aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Então vou usar uma UL. Essa UL eu vou dar para ela a classe redes sociais. Dentro dessa UL eu tenho a LI. E dentro da LI eu tenho a tag A, que é um link. Então eu posso clicar aqui no tab para usar o Emmet e expandir isso aqui. Então aqui no href eu vou deixar um jogo da velha por enquanto, que eu não vou usar nada aqui, né? E aqui dentro do link eu posso recortar isso aqui e colocar aqui dentro. Então veja que agora eu tenho esse ícone do Font Awesome aqui. E eu posso inclusive colocar mais ícones aqui. Então eu posso copiar isso aqui. Se eu não me engano eu tenho 4 ícones, né? E vamos mudar isso aqui de acordo lá com o meu Avocode. Então eu tenho aqui esse segundo ícone. Eu posso clicar aqui, eu vi, né, que é o do LinkedIn Square. Então eu posso até verificar aqui no Font Awesome se é isso mesmo. Voltar aqui. LinkedIn tracinho Square, tá vendo? Então ele já vem aqui. Então lá no meu Avocode já tem o que eu preciso. Então só preciso copiar essa parte aqui. Essa parte FA é do Font Awesome mesmo. Eu só preciso copiar isso aqui que é diferente. Então posso vir aqui e mudar aqui o GitHub, né, por LinkedIn Square. E posso fazer o mesmo. Veja que já mudou, né? Então veja que eu posso fazer o mesmo para os outros ícones. Então eu tenho o Facebook Square aqui. E tenho o Twitter Square também. Então vamos mudar isso aqui. GitHub eu vou trocar por Facebook Square. E aqui vai ter o Twitter Square. Ops. Então beleza, agora eu tenho todos os ícones aqui.
Só que eles ainda não estão formatados da forma que eu quero, né? Da forma que está aqui no Avocode. Então veja aqui, por exemplo, que estão todos, né, um do lado do outro aqui. Eles são um pouco maiores aqui, tem a cor de fundo branca, né? Então eu vou formatar isso aqui agora. Para isso eu vou lá no meu CSS, né? Então eu já tenho essa estrutura aqui, né? Eu tenho uma UL que tem a classe redes sociais, que está dentro do aside, que está nesse arquivo sidebar aqui. Então eu já tenho o aside aqui. Vamos adicionar aqui a side. Então eu tenho a UL, que tem a classe redes sociais. Eu poderia até tirar essa UL aqui para não complicar. E já poderia colocar aqui a LI. Então já vamos alinhar aquilo ali. Veja que eu estou aqui com um display padrão aqui, né? Então eu vou colocar aquele display inline que a gente já conhece. Então eu posso colocar aqui display inline. E veja que agora está um do lado do outro aqui. E aqui, veja aqui o HTML, né, que dentro do LI, né, eu tenho a tag I aqui, eu posso definir uma cor para essa tag I. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no meu CSS e vou colocar aqui redes sociais LI. E vou falar que a tag I que está dentro de LI tem a cor, no caso branca, né? Vamos ver o que acontece. Então beleza, ficou branco já. Agora eu preciso mudar o tamanho. Então se eu vier aqui no meu Avocode, você vai ver que o font size aqui, né, é 30 pixels. Então eu posso mudar esse font size aqui também. Então vamos mudar isso aqui. Font size de 30 pixels. Aqui eu vou colocar em pixel mesmo, não vou colocar em EM nesse caso aqui não, porque é um ícone, né? Mas eu até poderia colocar também. Então veja que ficou já bem parecido com o Avocode, né? Então preciso talvez colocar uma margem aqui em cima. Vou colocar aqui no aside redes sociais. Vou colocar um margem top de 10. Veja que ficou legal aqui. Deixa eu olhar meu Avocode. Tem um distanciamento aqui diferente, né, na LI aqui. Então aqui na LI eu posso colocar uma margem direita de 5 pixels. Então vamos ver aqui. Acho que agora tá legal. Vou aumentar essa margem superior aqui. Eu coloquei 10, na verdade eu vou colocar 20 para ver se melhora um pouco. Agora acho que tá bem parecido com o que eu tenho aqui, tá vendo? Isso aqui quando eu tiver definido, né, as URLs aqui de cada rede social dessa, quando eu clicar aqui, o usuário vai ser direcionado para a rede social correspondente. Agora, continuando aqui, eu vou criar esse componente aqui, que seria uma barra de habilidades aqui, de conhecimento, né? Então eu tenho aqui vários conhecimentos e tenho uma barra de progresso que indica qual o percentual de conhecimento que eu tenho em relação em cada tecnologia dessa aqui. Para criar esse componente, eu vou seguir a seguinte estrutura. Eu vou colocar uma div que vai englobar isso tudo aqui. O nome dessa div, a classe, né, vai ser habilidades. Dentro dessa div vai ter um H3, que vai ser esse conhecimento aqui. E aqui embaixo eu tenho uma UL com várias LIs. E dentro de cada LI dessa eu tenho aqui uma tag small. E embaixo dessa tag small aqui eu vou ter a barra de progresso. Então vamos lá no HTML criar essa estrutura que eu acabei de te falar aqui. Então usando o Emmet aqui, né, para facilitar, né, eu vou colocar e vou criar um super HTML aqui muito rapidamente. Então como eu disse, né, vou ter uma div com a classe habilidades. Então tá aqui essa div com a classe habilidades, que aqui dentro eu vou ter um H3. Então vamos expandir isso aqui usando tab. Aqui embaixo desse H3 eu tenho uma UL, que vai ter uma LI, né? E dentro dessa LI eu vou ter a tag small. Expandir aqui também. E agora eu vou organizar isso aqui. Então aqui nesse H3, né, como eu disse, eu vou ter aqui aquele texto conhecimento. E aqui dentro da tag small eu vou colocar cada um desses conhecimentos, HTML e CSS, por exemplo, né? Então vou colocar aqui o E normal mesmo. E depois aqui eu vou copiar isso aqui e vou colocar um outro
uma outra tecnologia aqui. Então vou colocar o segundo aqui, JavaScript. Por enquanto eu vou colocar só isso aqui, vamos ver como se comporta aqui no meu browser. Então veja aqui que eu já tenho aqui, né, todo aquele texto ali, só que tá tudo ainda, tá com cinza bem claro aqui, quase não aparece. Agora, para mostrar essa barra de progresso aqui, eu posso usar um componente do framework Bulma. Então, se eu vier aqui, vamos lá na documentação do Bulma, eu tenho aqui elementos. Então, eu tenho um elemento aqui que chama progresso. Então, eu tenho uma barra de progresso já pronta aqui, que eu vou poder usar essa barra aqui. Então, aqui eu tenho a configuração inicial, né? Eu uso a tag progress, tem a classe progress aqui também, tem o valor aqui correspondente, o valor, né, no caso, que equivale a esse percentual aqui, né, da barra de progresso, no caso. Tem o valor máximo aqui, e aqui eu posso usar umas outras classes também. Então, eu posso falar que é isinfo, isso aqui para mostrar cores diferentes mesmo. E aqui embaixo eu posso definir também o tamanho. Então eu tenho uma bem menor aqui, que é o isSmall, né, no caso. E tem uma bem maior, que é o isLarge aqui. Então vou copiar esse exemplo aqui, isDanger aqui no caso. Só para você entender como funciona isso aqui. Então aqui embaixo, né, do HTML e CSS, eu posso colocar essa barra de progresso aqui. E vamos ver como aparece aqui, tá vendo? Então já apareceu, só que no caso aqui ela apareceu maior, né? Então eu posso colocar aquele isSmall aqui no caso. Então eu posso vir aqui, copiar isso aqui. E colocar aqui isSmall. Veja que apareceu uma barra de progresso aqui bem mais fina aqui no caso, né? Eu agora vou copiar essa barra de progresso aqui para os outros elementos também. Então para deixar mais completo aqui. Então eu tenho aqui o JavaScript. Vou ter um outro elemento aqui, né, uma outra LI, que vai ser o Ruby on Rails. Ops. Vou colar aqui de novo. Vou ter aqui o PHP. E por último aqui, design de interação. Salvei e vamos ver como ficou. Então, beleza, já tenho aqui mais ou menos, né, tudo que eu preciso. Então, agora é simplesmente formatar cada um desses elementos aqui com cores, tamanho de fonte, esse tipo de coisa. Mas a estrutura mínima aqui, a base do HTML eu já tenho. Vamos agora, então, alterar o meu CSS aqui. Então, eu tenho aqui, como eu te mostrei, né, eu tenho uma div com a classe habilidades que está dentro do aside. Então, eu vou usar aqui o aside de novo, ponto habilidades. E já vou fazer algumas mudanças aqui. Primeira mudança que eu vou fazer, veja que todo o texto está alinhado, está centralizado aqui, né? Então, no meu caso aqui no VoCode, aqui essa parte de cima está toda centralizada, mas essa parte de baixo aqui está toda alinhada à esquerda mesmo. Então, eu posso mudar isso aqui. Então, text align, posso mudar aqui para a esquerda mesmo. Então, veja que agora todos os textos estão à esquerda. Eu já vou mudar a cor aqui desse H3, então eu posso colocar aqui aside novamente, ponto habilidades e H3. Que o H3 é o meu, esse título conhecimento aqui, né? Então, qual cor que eu vou colocar aqui? Eu posso clicar aqui. E eu sei que é uma fonte Lato, 16 pixels, bold, tem essa cor aqui. Então, já copiei. Então vamos colar isso aqui. Font weight bold, né? Então no caso é 700. E o font size é 16 pixels, que no caso eu sei que é um EM. Então beleza, já está mais ou menos do jeito que eu quero aqui. Então vamos partir para as outras fontes aqui. Então eu tenho aqui Lato regular, né? Então tem uma outra cor de fonte aqui, 12 pixels. Então vamos mudar isso aqui. Só que ao invés do H3, eu vou ter o aside.habilidades, que é o tag small. Então posso colocar aquela cor ali que eu copiei. E o font size,
que eu me esqueci qual que é o tamanho, 12 pixels, eu posso usar aquele conversor. Então, deixa eu colocar aqui, pixel, né, to AM, aqui. Então, no caso, 12 pixels vai virar 0,750. Copiei. Já vou colocar aqui o font size em AM. Legal, já está quase do jeito que eu quero, né? Agora eu posso adicionar aqui, veja que está muito colado nessa parte aqui, no caso a minha div habilidades, né? Então eu posso colocar uma margem superior aqui. Então eu posso colocar aqui no habilidades, posso colocar uma margem top aqui de 30 pixels. Tá legal, né? Agora eu posso colocar um padding aqui. Então eu já tinha colocado um padding aqui em cima, né? No padding top. Eu vou colocar o padding lateral aqui. Então basta eu mudar. Aqui no meu aside, eu tenho um padding top, tá vendo? Posso tirar isso aqui para ele colocar em todas as partes. Então ficou legal. Esse H3 aqui está um pouco colado demais aqui em relação ao vocode. Então eu vou colocar uma margem aqui também. Então aqui no H3 vou colocar uma margem bottom de 10 pixels. Beleza. E agora eu posso mudar esses tamanhos aqui, né? Porque aqui no vocode, cada tecnologia e habilidade que eu tenho aqui, eu coloquei um percentual diferente. Para isso basta eu alterar lá o meu HTML. Então, se você olhar aqui no Bulma, você pode ver o que define isso aqui, né? É o valor. Então tem o valor 15, que é um pouco menor, tem o valor 60, que é um pouco maior. Então vou alterar isso aqui no meu HTML. Vou alterar aqui. E no caso do HTML eu vou deixar 90% mesmo. Aqui no JavaScript eu vou colocar 80%. Quando você for fazer isso aqui, é claro que você vai colocar, no seu caso, né, os números que você acha que é o seu conhecimento. Então aqui no Ruby on Rails, por exemplo, talvez você nem tenha esse conhecimento, então você vai tirar essa LI aqui, né? Então no caso aqui eu vou colocar também 80. Aqui o PHP eu vou colocar 70. Mudar aqui, 80, 70. E aqui no design de interação eu vou colocar 60 pixels. Só para aparecer um formato diferente ali, os tamanhos diferentes, tá vendo? Está quase pronto. O que eu preciso mudar aqui, eu estou vendo que está muito colado aqui, essa barra de progresso com esse texto aqui. Então vamos adicionar aqui no nosso CSS uma margem inferior aqui, lá naquela barra de progresso. Então eu posso colocar aqui a side, habilidades. Então eu vou usar a tag progress aqui, né, no caso. E vou colocar uma margem inferior aqui, margem bottom, de 5 pixels. Então ele deu um espaçamento maior aqui. Então deixa eu colocar 10 para ver se melhora. Não ficou muito, vou deixar 5 pixels mesmo. Então tá legal. E agora eu preciso mudar essa cor, né? Porque aqui tá vermelho, mas lá no meu vocode tá um laranja aqui, mais claro. Então deixa eu até olhar qual código é esse aqui. Copiei esse código aqui e vamos colocar aqui no progresso mesmo, né? Então vamos colocar o background color e vamos colar aquele código hexadecimal ali que eu peguei do vocode. Perceba que ele não mudou. E não mudou porque esse componente progress, né, ele é novo, então ele faz parte do HTML5. Então nem todos os navegadores já implementaram todas as possibilidades de customização desse componente, assim como o placeholder lá do input, né? Então a gente vai precisar usar um pseudo seletor aí, que é quase uma gambiarra, mas eu vou conseguir alterar isso aqui, esse fundo, né, esse background para laranja. Então o que eu preciso colocar aqui, eu vou colocar aqui 2 pontos, traço WebKit, que é esse navegador, no caso Chrome, né? E vou colocar aqui progress, tracinho value, que eu quero alterar a cor de fundo do valor, que é aquele valor da barra, né? A barra preenchida ali. Então se eu salvar aqui, veja que ele não mudou.
E ele não mudou porque eu preciso colocar aqui no background color, eu preciso colocar aquele nosso conhecido important, porque aqui ele vai dar prioridade para esse background color aqui que eu defini no meu CSS. Então veja que agora tá legal. Só que ele voltou a ficar grudado aqui, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então tá vendo? Essa margem inferior aqui ficou no lugar errado, então eu vou copiar isso aqui. E vou tirar essa parte aqui da frente, né? Porque eu vou colocar a margem só no Progress. Não vai ser aquele pseudo seletor ali, não. Então agora voltou o espaçamento correto. Beleza, acho que agora o nosso sidebar ficou pronto, né? Ele está muito parecido aqui com o Avocode, veja. Então tá bem legal, gostei do resultado. Então no próximo vídeo eu vou partir aqui para o nosso currículo mesmo, assim, na parte do conteúdo, né? Tá ok? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço, até mais e tchau!